Graças a Deus, hoje nós estamos em mais um dia da campanha A Força do Chamado de Pedro. E o tema de hoje é sair da caverna. Eu peço, por favor, abra a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16. Marcos 16. A força do chamado que te faz sair da caverna. Marcos 16. Amém? É facinho. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando, quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Amém? Até aí, curva a sua cabeça, por favor, feche os seus olhos, peça para Deus falar com você e que nós possamos receber hoje a força do chamado de Pedro, que faz nós sairmos da caverna. Senhor, pelo poder do teu nome, cumpra essa palavra nas nossas vidas, que a força do teu chamado, Senhor, nos tire de toda paralisação, de toda prostração, nos tire de toda limitação. Em nome de Jesus, nós queremos viver esta palavra e que cada servo teu possa ter este milagre na sua vida familiar, emocional, espiritual e financeira. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Jesus Cristo, como todos nós sabemos, ele já tinha sido morto. Nesse momento, o corpo de Jesus já tinha sido colocado dentro daquela cova. E foi até o sepulcro, como nós lemos no versículo 1, era um hábito dos judeus, né, e do povo oriental, também, até hoje em dia, muitos têm esse hábito. Então eles vão e eles ungem o corpo, como o povo de Faraó, né? Então eles pegam o corpo do morto e eles embalsamam, eles ungem e ali fica guardado. E aquelas mulheres foram nesse intuito, no intuito de ungir o corpo de Jesus. Quando elas chegam lá para ver um corpo, elas não encontram mais um corpo. E diz o versículo 4, que a pedra que estava na porta daquela cova tinha sido removida. E aquilo que elas buscavam não estava mais lá, não havia um corpo de um morto. E diz então a palavra do Senhor, versículo 5,
que havia um homem vestido de roupas brancas, que na verdade era um anjo. E esse anjo falou para ela: por que vocês estão buscando dentre os mortos aquele que está vivo? Né? É por isso que na igreja apostólica você não vai encontrar o Cristo crucificado e nem o caixão, né, com o criado, porque realmente ele não está mais morto, mas ele está o quê? Ressuscitado. E nós vemos então que naquele momento, o versículo 7 é uma das partes assim que tem muito significado. O anjo disse para aquelas mulheres: vão, digam aos discípulos que ele ressuscitou, e digam a Pedro. Olha o versículo 7. Por que que o anjo fez questão de dizer: digam a todos os discípulos e a Pedro? Porque Pedro tinha negado a Jesus. E se ele não especificasse o nome de Pedro nesse momento, talvez Pedro ficaria atemorizado de ir ao encontro daquela ressurreição, de ir ao encontro daquela vitória. E naquele momento o anjo fez questão de salientar, de mostrar que Deus também tinha ainda obra na vida de Pedro. E então aquelas mulheres voltaram para sua casa, e diz a palavra de Deus no versículo 9 e versículo 10, que eles estavam lamentando e chorando. Qual era o contexto da época? Irmãos, a situação era a seguinte: os judeus tinham se levantado para exterminar, como eles diziam, a seita dos cristãos, dos seguidores de Cristo. Então, primeiro, eles mataram a Cristo, mas o intuito era matar a todos os seguidores de Cristo. E então, os discípulos estavam, como diz o versículo 11, eles estavam todos presos. Eles estavam engaiolados, eles entraram em uma casinha e ficavam lá dentro orando e chorando, né, se lamuriando da vida. Então, na verdade, eles se tornaram, como Elias, pessoas que estavam dentro de uma caverna. Porque eles ficaram ali atemorizados e ficavam lá contando suas dores, porque eles tinham medo de morrer também, porque eles já tinham matado a Cristo e estavam atrás de todos os seguidores de Jesus. Mas a palavra do Senhor diz, e hoje nós vamos viver isso, a força do chamado que nos faz sair da caverna. Eles estavam dentro de uma caverna, embora eles estivessem dentro de um cômodo, dentro de uma casa, e eles se uniam ali e ficavam, como diz o versículo 10, lamentando e chorando. Então, o chamado deles, a vida deles, tudo que eles tinham ouvido da parte de Cristo, estava morrendo. Porque eles ficavam: e agora? O que vai ser da nossa vida? Agora Jesus morreu, ele tinha falado tanta coisa. Ele tinha falado que nós iríamos curar, que nós iríamos libertar, que nós iríamos salvar. E agora nós estamos aqui, morto, agora acabou. E ainda se a gente pisar do lado de fora, vão matar a gente também. O que vai ser de nós? E eles ficaram ali. E se Deus não intervisse na vida deles, eles iam ficar a vida inteira ali, enjaulados, entre aspas, totalmente paralisados no chamado deles, porque eles não tinham fé para enfrentar as situações que estavam diante deles. Mas a força do chamado faz com que eles vençam as resistências humanas, vençam os temores internos, e estes que até então, após a morte de Jesus, estavam lá atemorizados, aprisionados dentro de uma casinha, chorando e lamentando por causa do chamado. O anjo, que significa o mensageiro, disse: diga aos discípulos e diga a Pedro também, que Cristo irá diante deles. E eu quero trazer esta palavra para a tua vida hoje, em nome de Jesus. A força do chamado do Senhor é: não tenha medo, porque Cristo está e irá adiante de você. Não tenha medo, não tem o porquê você ficar chorando, não tem o porquê você ficar gemendo, não tem porquê você, como Elias, entrar na caverna e ficar julgando que tudo acabou, que as coisas terminaram para você, que não tem mais esperança, que não tem mais jeito, porque não há situação espiritual que possa prevalecer contra o que Deus quer fazer na tua vida. Não tenham medo, digam aos discípulos, digam a Pedro também, é para
para ele ouvir, mesmo que ele tenha falhado, mesmo que ele tenha errado, Cristo vai adiante de vocês. E porque Cristo está diante de você, amigo, porque Cristo está diante de você, irmão, você poderá superar qualquer circunstância da tua vida. Porque Cristo está diante de você, você vai poder abrir a janela, você vai poder abrir a porta e enfrentar mais uma semana. Porque Cristo está diante de você, você vai poder crer no amanhã. Porque Cristo está diante de você, você vai poder acreditar que nenhum mal prosperará, nenhuma arma forjada poderá te derrubar, porque a obra do Senhor prevalecerá a sua vida em nome de Jesus. Amém? Deus tem palavra de poder para nós. E essa palavra resume tudo. Por que eu vou sair da caverna? Como eu vou crer que eu não serei morta? Como eu vou crer que eu não serei destruída? Eles ficavam ali, irmãos, se eles não tivessem recebido esta palavra do Senhor, e eles não tivessem se movido, apesar que alguns estavam tão paralisados espiritualmente, que mesmo recebendo essa mensagem, não tenha medo, Cristo está diante de vocês, Cristo vai na sua frente. Mesmo ouvindo esta palavra, muitos permaneceram lá no quartinho trancado, choramingando. Tanto que, se vocês lembrarem, o momento em que Cristo entrou aonde eles estavam e compareceu diante de todos os discípulos e disse para eles: paz seja convosco. E alguns creram na hora. Cristo ressuscitou. Porém Tomé, lembram dessa passagem? Que Tomé ficou olhando e Tomé tinha dito: eu não creio, só se eu tocar nele, só se eu tocar nas marcas dos pregos das mãos dele, eu vou acreditar que realmente ele está vivo. Tomé até o fim quis resistir àquilo que era a palavra do Senhor, porque ele preferia ficar ali com o seu temor, com a sua agonia. As coisas não vão acontecer, eu não vou conseguir, nós estamos mortos, a promessa acabou na nossa vida, não tem mais jeito para nós. Porém Cristo, por causa desses incrédulos, diz lá no capítulo de Marcos mesmo, no capítulo 16, versículo 14, mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou a incredulidade e a dureza de coração deles, porque eles não acreditaram que ele havia ressuscitado. Então Cristo teve que ir lá, dentro do quartinho lá, e apareceu para eles. E aí foi a hora que ele olhou para Tomé e falou: Tomé, olha aqui, você não seja incrédulo, seja crente. Toca aqui na minha ferida, toca aqui nas minhas mãos para você ver que sou eu. Toca aqui do meu lado para você ver que sou eu. Que na verdade só vai conseguir enfrentar a malignidade dessa terra, a perversidade desse mundo, os laços de Satanás que estão aí fora, quem tiver fé no seu coração e acreditar: Cristo está na minha frente, por isso eu posso caminhar. E hoje a palavra do Senhor para você é essa: você não pode paralisar sua vida, você não pode colocar os temores e os cenários que o inferno coloca diante de você acima do que Deus tem falado para a tua vida. Uma noite dessas eu tive um sonho muito interessante, e eu fiquei até meditando. Havia um grande teatro montado, um grande cenário, e naquele cenário haviam muitas pessoas, e haviam vestes, todas com vestes apropriadas para viverem aquele grande teatro, para viverem aquela grande cena. Só que por trás de todo aquele teatro, de todo aquele cenário armado, haviam grilhões, haviam prisões, acima assim. Então as pessoas ficavam numa posição tipo embaixo, com as suas vestimentas, de um cenário artístico, tudo bonitinho aparentemente, só que por trás e por cima haviam pessoas presas enjauladas em grilhões. E na verdade, Deus falou muito claramente isso comigo, porque há pessoas que vivem nessa condição de fascínio, vivem presas àquilo que elas enxergam, e o diabo cria um cenário para aprisionar aquela pessoa, e o diabo faz isso.
como ele fez com Elias. Ele colocou para Elias: Elias, você vai morrer, não tem mais jeito para você. Elias, a sua vida não tem mais jeito, não há mais possibilidade. E para os discípulos aconteceu a mesma coisa. Olha, acabou o ministério de vocês, é melhor vocês ficarem aí choramingando mesmo, porque as coisas acabaram. É melhor vocês ficarem aí chorando, porque não há mais perspectiva. Então o diabo cria um cenário inteiro para aprisionar as pessoas, para as pessoas ficarem se sentindo frustradas, para as pessoas ficarem se sentindo incapazes, para as pessoas ficarem julgando que não tem mais jeito, para as pessoas ficarem julgando que não tem mais mudança, que não há mais perspectiva. Mas a palavra do Senhor é: não tenha medo, Cristo está adiante da tua vida, Cristo irá adiante de vós. E eu quero profetizar esta palavra, que em todas as áreas que você está sendo abatido, humilhado, entristecido, todas as áreas que você tem sido oprimido, todas as áreas que você tem sido enclausurado, a opressão tem tomado a tua vida, tem te impedido de enfrentar o amanhã. Hoje o Senhor toma a frente da tua vida e Ele mostra para você: porque eu vivo, há esperança para o teu amanhã, porque eu vivo e estou à frente da tua vida, eu tomo a tua causa, eu pelejo por vós. Então haverá vitórias, haverá mudanças, haverão transformações, haverá milagres diante da tua caminhada. Moisés estava ali diante de um grande impasse. Eles que estavam acostumados ao deserto, eles que estavam acostumados ali ao Egito, de repente Deus leva eles para diante de um grande mar. E diante daquele grande mar, Moisés caiu de joelho e começou a chorar, e começou a se desesperar. E agora, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Será que tudo acabou? Será que nós vamos morrer aqui? Mas o Senhor falou: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Não era hora de clamar, não era hora de ficar choramingando com medo, não era hora de ficar lá crendo, esperando. Era hora de se mover, era hora de agir, era hora de acreditar, de se movimentar. E Deus falou para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, se coloque em pé, toca nessas águas e o mar vai se abrir. E eu quero profetizar na tua vida em nome de Jesus: você vai enfrentar, você vai se levantar, você vai se erguer, você vai encarar, porque Cristo está à sua frente, Cristo irá diante de vós, e Ele é aquele que garantirá a tua vitória nessa empreitada, nessa caminhada, nessa guerra, nessa situação que você tem que enfrentar. O Senhor será por nós, em nome de Jesus. Amém? Você não precisa de mais nada. Se Deus vai adiante de mim, eu não preciso de mais nada. Senhor, vai à minha frente. E quando os discípulos entenderam isso, eles venceram aquilo que era a paralisia da alma deles. Muitos tiveram uma dificuldade maior, porque a incredulidade era muito grande. E o fato de Cristo ir adiante deles, para muitos não significava muita coisa. Porém, quando Cristo se manifestou a eles, quando Cristo mostrou que Ele é o Senhor, diz então a palavra de Deus, que estes mesmos homens, estes irmãos, esses homens que estavam ali tremendo dentro de um cômodo, que estavam ali chorando e lamuriando da vida, esses mesmos homens se tornaram grandes pregadores e passaram a pregar a palavra de Deus por toda a terra. Tanto que hoje nós estamos aqui e conhecemos ao Senhor Jesus por causa estes 11 homens que venceram a fragilidade, venceram o medo, venceram a tristeza, venceram a perda, venceram a amargura, enfrentaram o mundo. E eles se tornaram grandes instrumentos de Deus. E esta fé que você recebe hoje, porque Cristo vai adiante de nós, nós seremos usados poderosamente por Deus. E em todas as áreas das nossas vidas haverá cura, milagres, sinais e prodígios em nome de Jesus. Amém? Olha só o que o Senhor falou para eles no capítulo ainda 16, no versículo 15. Primeiro Cristo repreendeu a incredulidade deles, mas então diz o versículo 15: vão
pelo mundo todo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que acompanhavam. Então, eu quero falar para você em nome de Jesus. Eles, até esse momento, tinham medo até de olhar pela janela. Eles, até esse momento, tinham medo até de atravessar a rua. Eles estavam aterrorizados. Mas quando eles creram que Cristo ia diante deles e não haveria motivo de temor, então eles se tornaram instrumento para o mundo inteiro. E Cristo pôde dizer para eles: vão e preguem ao mundo inteiro. Pode ter dito: mas Senhor, eu não estou conseguindo nem sair da minha casa. Eu não estou conseguindo nem abrir a porta, porque o terror está no meu coração, a depressão está dentro de mim, eu não estou conseguindo nem fazer o básico. E o Senhor falou: vocês vão pregar ao mundo inteiro esse evangelho, e vocês ainda vão dominar sobre demônios, e vocês ainda vão dominar sobre serpentes, e não haverá veneno mortal que derrube vocês. E eu quero declarar esta palavra. Você que tem dito: eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, eu não vou resistir, eu não vou chegar a lugar algum, eu não consigo acreditar, ou eu não consigo caminhar. Deus está te falando: você não vai somente caminhar, você não vai somente conseguir, você não vai somente se levantar, você vai alcançar muito mais na sua vida, porque eu irei adiante de ti. Você não vai somente acordar e enfrentar mais uma segunda-feira, você vai se levantar e o Senhor fará maravilhas diante de vós, porque Deus tem para nós muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós desejamos. Deus tem para você não a vitória somente sobre essa causa que te incomoda, mas Ele vai te dar uma vitória sobrenatural, um poder sobrenatural que te fará ir muito além dessa opressão que quer derrubar você. Então hoje, receba essa palavra de vitória. Quebre esses grilhões que queriam te aprisionar e enfrenta realmente os problemas familiares, espirituais, financeiros. Enfrenta o mundo que for. Vá atrás do seu emprego. Vá atrás realmente daquilo que você ama, daquilo que você busca no altar do Senhor. Busque diante de Deus, porque Deus tem poder de fazer as coisas acontecerem na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vai vencer a depressão, vai vencer a preguiça, vai vencer a prostração, vai vencer a comodidade, vai vencer a anulação, porque Deus está te levantando hoje. Diga aos meus discípulos, e a Pedro também, aquele que me negou, diga a ele também, que eu a partir de agora irei adiante deles, e nenhum mal mais lhes sucederá. Está escrito aqui: nenhum veneno mortal lhes fará mal. Então, envenenado, as situações te envenenavam, as palavras te envenenavam, as ocasiões te envenenavam, e tudo era motivo de morte, de autodestruição. Nenhum mal mais acontecerá na tua alma, porque você terá força para enfrentar o mal que for, porque o Senhor está na tua frente, em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu peço que toda igreja fique em pé no seu lugar, porque nós vamos participar da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Primeiramente nós vamos orar. Feche os teus olhos. E eu quero que você coloque diante de Deus agora, qual o problema que mais tem te entristecido? Qual o problema que você não tem conseguido enfrentar, que você não tem conseguido encarar?
Qual é o problema que te causa dor, que te causa prostração? Eu quero que você ore agora, apresente diante de Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor irá diante de vós. Pai, eu quero orar pelo teu povo. Senhor, a tua palavra é verdade, a tua palavra é poder, Senhor eterno, e que hoje o poder dos chamados, Senhor eterno, faça o teu povo vencer a caverna, faça o teu povo vencer a prostração, o desânimo, a incerteza, a fraqueza. Deus, em nome de Jesus Cristo, levanta o teu povo em poder, levanta o teu povo com ousadia, levanta o teu povo com fé, levanta o teu povo com determinação. Senhor, que o teu povo vença o sentimento da terra, que eles vençam, Senhor, qualquer sentimento de prostração, de medo, angústias, depressões, fobias, terror. Eu quebro agora em nome de Jesus toda herança espiritual que paralisava, que mortificava a vida dessa pessoa, que desanimava, que abatia. Senhor, em nome de Jesus, dê força ao teu povo, procurar emprego aos que estão desempregados, dê força ao teu povo, lutar pela casa, pela família deles, dê força ao seu povo, enfrentar, meu Pai, as oposições no serviço, na escola, aonde quer que for. Dê força ao teu povo, Senhor, e dê resistência espiritual à tua igreja. Eu clamo em o nome do Senhor Jesus, e eu repreendo toda a força contrária, toda obra do mal não prosperará contra estas vidas. Vá adiante desta mulher, vá adiante deste homem, vá adiante deste jovem, vá adiante desta causa, Senhor. Assegure a vitória dos teus servos. Ah, Deus, em nome de Jesus, levante, dê força, dê capacidade, dê perdão, dê misericórdia, dê resistência para esta pessoa, e que ela tenha vitória no casamento, na família, na casa, em todas as áreas. Eu declaro a tua presença, o teu poder e a tua unção, e eu os abençoo. Declaro o poder do teu sangue, da tua libertação sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Erga a tua mão ao alto, repita comigo essa frase: o Senhor Jesus irá na minha frente, por isso eu não temerei mal algum, porque Deus é poderoso para fazer. Amém? Em nome de Jesus. Não tenha medo, tenha fé. Amém? E nesse mesmo espírito, nós vamos participar da ceia do Senhor, porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, dizendo: esse é o meu corpo entregue por vós, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Em memória do corpo de Cristo, entregue na cruz pelos nossos pecados, nós vamos consagrar este pão. Estendam as mãos para cá. Senhor, obrigado, Jesus, pela tua morte. Senhor, tu morreste em nosso lugar, tu morreste para nos dar vida. O diabo não pode mais nos tocar, Senhor Jesus. O diabo não pode mais nos derrubar. O diabo não pode mais querer comandar nossas vidas. Ele não pode mais nos oprimir, nos paralisar, porque o Senhor morreu e ressuscitou. Oh, nós glorificamos ao Senhor e lançamos sobre ti toda a nossa enfermidade. Lançamos sobre ti, Senhor, todas as maldições que pesavam sobre nós. Abençoa o teu povo, libera a vida deles. Eu os entrego a ti, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Todos que creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus, participe da ceia do Senhor.